Olá, meu nome é Fabiana Moraes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre catfish, um assunto que eu acho bem importante a gente conversar de uma forma bastante madura, é um assunto bastante sério. Se você nunca ouviu falar sobre esse termo, eu vou explicar para você qual é o conceito de catfish. É uma pessoa que cria perfis falsos em redes sociais para enganar pessoas inocentes e fazer com que elas se apaixonem. Tem um programa na MTV, eu vi alguns episódios aqui no YouTube e achei bastante interessante para a gente conversar sobre esse assunto. Falar sobre a questão emocional que leva essas pessoas a caírem nesse golpe, a se deixarem envolver, né, entrar nesse processo de ilusão. E qualquer pessoa, na verdade, pode cair nessa cilada, independente de você ser forte emocionalmente, dependendo da fase da sua vida, de uma situação que você pode viver traumática, você pode mudar totalmente seu comportamento, se tornar mais insegura, mais fechada, até dependente de outra pessoa. Por isso que eu falei que é um assunto muito sério e eu vou buscar aqui abordar esse assunto com total respeito. Não vou falar especificamente de nenhum participante da série, independente de a série ser armação, como muitas pessoas eu vi comentando, porque realmente tem algumas coisas estranhas que acontecem e até meio artificiais, mas eu acho que todo o contexto é bastante interessante para que a gente possa refletir um pouquinho, porque, como eu disse, qualquer pessoa pode sofrer esse tipo de ilusão, qualquer pessoa, independente de classe social, independente de idade, nós somos muito frágeis emocionalmente. Eu escrevi aqui como sempre, porque eu acho importante fazer algumas anotações para não me perder e poder trazer para vocês os detalhes que eu acho mais importante a gente refletir. Então eu quero pontuar com vocês, principalmente alguns pontos que seriam o que leva uma pessoa a cair nesse golpe, nessa ilusão. E também depois eu quero de alguma forma discutir também não apenas o perfil da vítima, mas da pessoa que cria o perfil falso, que também pode ser uma vítima emocional de várias questões sociais e que é interessante a gente refletir, sair da nossa bolha e ter um olhar mais sensível, mais profundo. Então vamos parar para refletir sobre o que pode levar uma pessoa a se envolver durante tantos anos com alguém que nunca viu e não perceber que está vivendo uma grande ilusão. Um dos pontos assim principais é a carência emocional, que pode ser de muitos anos, está num processo também de grande solidão, de ter dificuldade também, a timidez também é um ponto que a gente vê bem marcante nas pessoas que acabam escolhendo ter relacionamentos virtuais, a dificuldade de se comunicar, né, de fazer alguma atividade, algum programa mais social, pode fazer com que essa pessoa se sinta mais segura falando virtualmente com outra pessoa. Os traumas, né? Os traumas, como eu falei, emocional, uma rejeição, um processo de bullying na escola, pode fazer com que essa pessoa crie uma crença mental de que ninguém olha para ela. Por isso que eu digo que é um assunto bastante sério, bastante delicado, e eu tô falando sobre ele para que a gente tenha um pouquinho mais de respeito e tenha um olhar mais sensível sobre essas situações que acontecem. Muitas pessoas também por medo e até mesmo por uma sensação de conforto, isso é um pouco louco, mas de alguma forma, algumas pessoas, elas ficam mais satisfeitas pelo medo de se magoar, de viver novamente uma ilusão, elas até preferem uma relação que elas, de alguma forma, elas sabem que as coisas não estão legais, elas criam um processo de negação e ao mesmo tempo de projeção, onde elas mentem para elas mesmas. E ali fica até difícil de entender quem está iludindo quem, porque às vezes a pessoa quer viver aquela ilusão, ela não quer conhecer de verdade a outra pessoa, então ela começa ela mesma a criar dificuldades para sair da situação, porque ela prefere viver
aquela criação que ela fez, que seria quase uma bolha de segurança, onde ela não consegue sair daquela realidade. E durante aquele período ela realmente se sente satisfeita com aquela situação, ela realmente se sente feliz. Por isso que é um processo bastante complicado e que a gente de fora muitas vezes não consegue entender, porque nos falta realmente empatia de tentar entender o que aquela situação, o que aquela pessoa está vivendo para ter entrado dentro daquela situação, de ter criado essa bolha. Algo que eu acho assim muito importante para a pessoa conseguir quebrar essa bolha, ela não se isolar. O isolamento eu vejo que é um problema muito sério, que pode causar outros problemas como depressão, e que a gente vai vendo que a pessoa vai ficando emocionalmente com maior dificuldade de conseguir lidar com a questão, é quando ela não compartilha, quando ela esconde de todo mundo essa situação. Por isso que é importante ter alguém, um amigo, um familiar, onde essa pessoa possa desabafar. A terapia, gente, ela não nasceu do nada. É necessário o ser humano desabafar, é necessário que ele expresse tudo que ele está sofrendo internamente e não consegue lidar. Senão ele vai acabar explodindo, tomando decisões que não são muito sábias. Então por isso que a terapia é muito importante para que a pessoa possa se expressar. E como eu digo, se comunicar, ter amigos, para que ela consiga ter maior consciência e não fique só naquela realidade, ou até mesmo, às vezes, vítima dessa pessoa que está criando toda essa armação, que ela pode se tornar dependente emocional dessa pessoa. E isso também é bem complicado, que tem pessoas que conseguem manipular muito bem. Aí também a gente entra num outro processo, que é bastante complicado, falando em termos emocionais. Falando também sobre o perfil da pessoa que cria esse perfil falso, nem sempre ela faz com total maldade. Também pode ser que muitas vezes ela faça por total insegurança, por realmente querer chamar a atenção de alguém que acha impossível conquistar. E isso, quando a gente lida na realidade, é um processo muito triste, é muito complicado de a gente ver uma pessoa que faz isso. Claro que mentir não é algo que a gente deva concordar. A pessoa está ultrapassando questões que são importantes de valores sociais, então uma pessoa que mente, ela pode se tornar uma pessoa muito perigosa. E uma coisa interessante de analisar, a mentira ela pode começar de uma forma bastante inocente, a pessoa criar um perfil falso só por criar, só para meio monitorar o namorado, ou tentar de alguma forma se inserir ali num grupo. Mas o que acontece com esse perfil? Ele pode se fortalecendo, a pessoa pode ir se identificando muito mais com essa máscara que ela está criando e, na verdade, criar ali um personagem. E quando ela vê, ela mesma não consegue sair dessa situação. E também existem muitas pessoas inseguras que criam esse perfil. Como eu digo, tanto a pessoa que às vezes é vítima, como aquela pessoa que busca se envolver com a outra. Então, por isso que eu digo que é um tema bastante delicado. E outro ponto que eu quero abordar nesse vídeo, que eu acho muito importante, é a gente conversar sobre a questão do nosso papel social dentro de tudo isso. Porque muitas vezes a gente pode evitar várias situações que acontecem e a gente não faz nada. Então acho que a solidariedade, a gente ser mais amigo, ter uma percepção melhor das coisas que acontecem, não excluir ninguém, sabe? Ter um pouquinho mais de empatia, ter um olhar mais sensível, porque se a gente tivesse esse olhar sensível, a gente ia perceber quando alguém não tá muito bem. Às vezes uma palavra pode salvar vidas, escutem o que eu tô falando. Às vezes uma palavra pode salvar vidas. Às vezes uma atitude diferenciada pode fazer uma diferença incrível. Então a gente tem que ter mais consciência. Quando eu fui educadora por um tempo, eu fui educadora social, eu falava para os meus alunos que uma palavra, ela tem muita força. E ela pode machucar tanto como um soco na cara. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade com as coisas que a gente fala também. A gente pode destruir alguém numa rede social com um comentário maldoso, porque a pessoa pode ter um gatilho com determinada palavra que você falou. Você pode dizer, ela é fraca emocionalmente.
Ninguém deve julgar ninguém, cada pessoa tem a sua vida. E às vezes ela tem uma fragilidade muito maior que você com uma palavra que pode chamá-la de gorda, de feia, falar de uma questão estética que vai fazer com que abra uma memória negativa. Então vamos ter um pouquinho mais de cuidado, vamos ter um pouquinho mais de empatia, vamos ter um pouquinho mais de maturidade, vamos evoluir como ser humano, ser pessoas melhores. Como eu falei, esse vídeo é um vídeo que quer trazer um pouquinho de conscientização. É um tema que eu acho muito importante, eu achei bem interessante ter assistido esse episódio e poder conversar com vocês sobre essa questão. Relacionamento é uma coisa muito séria, muitas pessoas se sentem muito mal por não conseguirem encontrar a pessoa ideal. A gente vive numa sociedade que nos cria várias padrões para ser feliz. Então muitas pessoas acham que se não alcançam aquilo, elas erraram de alguma forma. Então chegou o momento de a gente quebrar esses paradigmas e eu pergunto, quem você deseja ser? É dentro das suas escolhas. Quem é você na sua vida? Você quer ser uma pessoa diferente, uma pessoa que realmente está fazendo a diferença, ou você vai escolher ser igual a todo mundo? Então cabe a todos nós esse exercício de reflexão. É muito fácil a gente, na verdade, deixar as coisas acontecer, como eu digo, perceber algumas coisas que não estão legais. Então vamos ser mais solidário, mais amigo. Não custa nada perguntar como é que a pessoa tá, o que ela tá sentindo, principalmente se você tá bem, se você tá forte, e também quando não tá bem, conseguir falar de alguma forma. Então se você tá num processo de dor profunda, procura ajuda, sai da bolha. Eu sei que a bolha às vezes é confortável. Eu trabalho com terapias, né? Eu trabalho com terapias holísticas, agora eu tô estudando psicologia também. São duas abordagens completamente diferentes, mas ambas muito interessantes para o crescimento do ser humano. Então eu digo a importância de você conseguir falar, de você conseguir de alguma forma perceber, porque como eu digo, a bolha ela é confortável, você pode se sentir abraçada, porque é um universo que você cria ali e você se afasta de uma realidade que te machuca. Só que o tempo passa e chega um momento que aquilo não vai te satisfazer tanto como inicialmente. E você vai se sentir falta de alguma coisa. E pode perceber que o tempo passou para alguns movimentos que você poderia ter feito. E quando a pessoa percebe que às vezes perdeu muito tempo nessa ilusão, a dor é muito grande. Mas também sempre dá para se reconstruir. Sempre existe uma possibilidade. Às vezes é um pouquinho mais difícil, mas sempre existe. Então a gente sempre tem que lutar, né? A vida é essa luta, a gente não deve desistir de si mesmo, tudo tem uma solução. E pra gente estar bem conscientemente, saudável mentalmente, a gente tem que sair desse mundo de ilusões. Outro ponto que eu tinha colocado aqui, né, sobre as pessoas que geralmente acabam caindo mais, vamos dizer, nesse golpe, elas têm baixa autoestima, né? E muitas vezes por causa desse padrão doentio estético que a gente vive, onde muitas pessoas adoecem realmente por não conseguirem ter aquele padrão exigido, que é um padrão muitas vezes absurdo. Então ela não consegue ter uma aceitação de si mesmo e encontrar a beleza dentro de si. Então eu quero que você reflita sobre tudo isso que eu tô falando. Eu tô falando aqui com muito carinho, com muito respeito, para que a gente possa pensar sobre tudo isso. E até se você for assistir mais uma vez um episódio do Catfish, talvez com um olhar mais sensível sobre aquelas pessoas, sobre aquelas situações, por mais que seja, como eu digo, que possa ser uma armação, como eu digo, muitas histórias têm um fundo sim de realidade, muitas pessoas sofrem com isso. Então é se colocar no lugar do outro, antes de rir, antes de dizer que a pessoa está sendo boba, sabe? Ter esse exercício de reflexão. Outra dica que eu quero dar também aqui para vocês, porque como eu digo, esse tema abre para outras questões bastante interessantes de a gente dialogar, é que recentemente também eu conheci um canal que se chama Sobrevivendo na Turquia. E também é um canal bem interessante nesse sentido de ver como as pessoas emocionalmente, quando elas estão frágeis, elas acabam sendo, de alguma forma, presas fáceis desses golpes. E nesse canal ela fala sobre várias situações e casos reais, muitas pessoas até aparecem no canal dela falando sobre golpes que sofreram.
de terem se envolvido com uma pessoa de outro país e acreditado que era o amor da vida dela. E ali a gente vê muito as mulheres fragilizadas e de alguma forma, aí que eu pergunto o que está acontecendo, porque acreditando num relacionamento que já demonstra alguns pontos ali que dá pra ver que a pessoa provavelmente está mentindo, mas por que ela vai acreditar num cara que está em outro país e não se envolve com alguém da mesma terra, do mesmo costume, da mesma crença? Então a gente vê que às vezes eles usam palavras-chave ali, que quando a gente estuda neurolinguística, a gente vê que é bem usada, que é bem para tocar a pessoa dentro da sua fragilidade, para que ela se sinta única, para que ela se sinta importante. Então, o que eu percebo muito culturalmente, até para os homens também avaliarem as suas condutas, que muitas mulheres se sentem machucadas, desrespeitadas, e quando eu digo desrespeitadas é que as pessoas não têm o mínimo de educação, de gentileza, de empatia. Então, muitas mulheres, elas queriam muito pouco, queriam uma palavra gentil, queriam um comportamento mais educado. Então, refletir sobre isso. Graças a Deus, com certeza, tem muitos homens com essa atitude, que também esperam essa atitude, porque somos humanos, todos nós temos que buscar esse processo de evolução. Então, fica esse processo de reflexão para você pensar. Eu fiz esse vídeo com muito carinho, tá chovendo um monte agora, mas eu precisava de alguma forma, acho que era um assunto bastante importante, espero que vocês gostem. E quero também pedir para vocês deixarem aqui nos comentários sugestão de assuntos que vocês possam achar relevante, interessante para a gente conversar. Vocês já sabem mais ou menos o que eu abordo aqui no canal. Eu também tenho feito uns vídeos sobre realities, mas sobre a questão comportamental de realities da Netflix, por exemplo, Casamento às Cegas, que eu acho interessante porque fala sobre essa questão comportamental, que todos nós se relacionamos de alguma forma. Então, se vocês souberem de algum programa, de algum reality que fala sobre essa questão das emoções, dos sentimentos, dos relacionamentos interpessoais, coloca aqui no comentário, que vai me ajudar muito a criar essas pautas, que a ideia é ser assuntos que possam nos movimentar e fazer com que a gente reflita cada vez mais. Então, um beijo grande no coração de vocês. Conto com a ajuda de vocês, apoio aqui no canal, deixa o seu like. Se gostou do vídeo, compartilha. E se chegou pela primeira vez e gostou, se inscreve no canal. Um beijo grande e até breve. Tchau!